Bom, continuando na linha que a gente estava conversando ontem, principalmente pensando nos empreendedores e nas empreendedoras e o que a gente precisa fazer nesse momento tão crítico. De ontem para hoje eu participei de algumas reuniões, uma delas com CFOs de empresas de vários setores diferentes, e achei muito interessante o que eles falaram e algumas dicas eu queria passar para vocês sobre como enfrentar esse momento tão diferente, tão difícil que a gente está passando dentro da gestão do caixa da empresa. Então, uma das pessoas que me chamou a atenção, Luciana Borges, é CFO de uma empresa de energia do Rio de Janeiro, que disse o seguinte: embora a empresa dela tenha esse perfil de uma renda recorrente, uma receita muito mais segura e constante, porque os contratos são de longo prazo, isso não necessariamente está refletindo no caixa da empresa nesse momento. Por quê? Porque os clientes estão com dificuldade financeira. Então, por mais que você tenha um contrato com uma empresa que tem um pagamento recorrente para te fazer, muitas vezes esse pagamento não vem. A empresa está numa dificuldade muito maior, ela trabalha num segmento que está totalmente fechado. Então, ela passou algumas recomendações que eu achei interessante. Dentre elas, uma que ela falou foi: olhe os seus clientes e tenta identificar aqueles que são os mais críticos, óbvio, e se comunique com eles, quer dizer, faça uma ligação de cobrança, mas entendendo o que está se passando naquele momento na vida do cliente. Muitas vezes você não fazer a ligação, você não fazer a cobrança, pode significar um esquecimento, e no momento da emergência os clientes estão atendendo ou pagando aqueles que choram primeiro. Então, faz essa gestão de contato com os clientes e busca entender quais são aqueles que são os mais fundamentais que você deveria estar ligando para entender por que o cara não pagou o boleto. Às vezes é só uma questão tecnológica, às vezes é um problema de caixa mesmo. Outra coisa que ela comentou foi você tentar identificar agora quais são os seus maiores riscos. Então, qual é o grupo de clientes que apresenta o maior risco e já se antecipa e entra em contato com eles? E buscar as vantagens que o governo está começando a liberar. Então, por exemplo, FGTS é uma coisa que eu escutei muitas pessoas falarem nesses últimos 2 dias. É uma ação concreta que já está liberada pelo governo, o adiamento do pagamento do FGTS. Então, corre para conseguir logo resolver isso e não deixa passar mais nenhum dia sem se informar como que eu devo fazer para poder postergar esse FGTS. Uma outra pessoa que é um CFO de uma empresa de varejo, de moda, deu uma visão completamente diferente, ou seja, nesse momento a empresa encerrou toda a operação de todas as lojas, inclusive da fábrica. Então, eles estão conseguindo fazer vendas no e-commerce só daqueles itens que eles ainda têm em estoque. E como que ele está fazendo a gestão do caixa, para dar exemplos bem práticos e concretos para você, pequeno empresário, microempreendedor, se inspirar e tentar copiar e tentar trocar essa ideia com outros empreendedores. Olha que bacana, o que ele falou foi o seguinte: que obviamente os custos e as despesas ele dividiu em 4 grandes grupos, né? Impostos, salários, fornecedores e, no caso dele, aluguéis. O que ele falou? Imposto, primeira coisa, para você não ter risco futuro, não ter inadimplência, reconhece o imposto, mas posterga o pagamento. Comunica o imposto, quer dizer, eu recebi, eu sei que eu realizei esse imposto, eu vou pagar, mas não agora. E deixa para pagar depois e vai entender com o seu contador, vai entender com o seu tributarista, com o seu advogado, como que estão acontecendo esses atrasos de pagamento nos impostos. Falou do FGTS também. Aluguéis das lojas, o que eles estão fazendo? Eles estão também conversando com os shoppings ou com os proprietários dos imóveis e negociando um prazo maior de pagamento. Não deixa de se comunicar, comunique-se, né? Esse é o momento que todas as ferramentas de tecnologia estão à nossa disposição mais do que nunca para a gente se comunicar. Então,
Principal público para você se comunicar, obviamente, seus colaboradores, os seus fornecedores, os seus bancos, mas abra o jogo, deixe bem claro o que está acontecendo, está todo mundo na mesma situação, então não vá pensando que se eu conversar com esse fornecedor eu corro o risco de ter algum problema maior, dele querer me cortar da lista e tal. Então vai lá e se comunica, abre um canal de comunicação claro, direto e frequente. Magazine Luiza está fazendo um negócio bem bacana para você que é um varejista, para você que comercializa mercadorias. Eles abriram em 5 dias, um tempo absolutamente recorde, uma plataforma para você poder se cadastrar lá como lojista. E a ideia deles é ajudar os pequenos e micros empresários que não têm mais as suas lojas físicas a poder comercializar os seus produtos, seus serviços online através de uma plataforma super parruda que tem por trás toda a infraestrutura, toda a tecnologia da Magalu. E toda a audiência que a Magazine Luiza já tem, todo o fluxo de clientes. Então, dá uma olhada. Eu acabei nem olhando ainda o site ou onde que está isso presente, mas eu acabei de assistir uma live onde ela participou, a própria Luísa Trajano, dando essa dica. Ela falou muito sobre você montar uma estrutura de crise com os principais líderes da sua organização e essa estrutura ela acontecer diariamente no mesmo horário, né? Através das redes sociais, através do Zoom, através dessas plataformas. E ali a empresa inteira sabe que está tendo essa reunião diariamente naquele mesmo horário. Então, se você tem algum problema pontual numa loja distante, ou num fornecedor, ou num cliente, ou na sua fábrica, esse colaborador que às vezes não tem acesso direto ao topo da organização, a você, ali ele vai ter a oportunidade de entrar ou de comunicar o superior direto dele para passar aquele problema que está acontecendo num horário determinado, num fórum pré-determinado. Isso dá uma agilidade muito grande no momento de crise. E falo muito de tome as decisões o mais rápido possível. Muitas vezes nessa hora a gente fica tentando tirar dúvida, minimizando o risco de uma decisão, fica pensando, será que eu vou para esse lado ou não vou? Então é a hora de acelerar a tomada de decisão, é a hora de esquecer um pouco o lado ideológico, em quem que eu votei, não votei, quem que está falando o que na mídia. Concentra exatamente naquelas ações necessárias e que vão proteger o caixa da sua empresa. Então, linhas de produto, de novo. Tem alguns produtos que têm um giro mais rápido, eu preciso de menos estoque e me gera um caixa imediatamente. Foco total nesses produtos. Tem canais de distribuição que eu consigo continuar vendendo. No caso do Magalu, as vendas online, obviamente, agora estão segurando a empresa. Então o foco deles total está sendo para melhorar essa infraestrutura e para facilitar tudo que ainda tinha de impedimento para que essa venda online ocorresse de forma mais tranquila. Se você tem serviços recorrentes, tenta focar neles, porque eles é que vão te garantir talvez uma sobrevida no caixa.